Olá, eu sou o pastor Adriano Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás. Este é o tema da nossa lição de hoje. Hoje nós estamos encerrando o terceiro trimestre de 2022 com o tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje, dia 25 de setembro de 2022, nós estamos, portanto, encerrando esta série de estudos subordinados a este tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Tiago 4, 4 a 10. Nós estamos chegando então ao final de mais um trimestre. Esse é o momento então para você fazer algumas avaliações. Como foi a sua atuação nesse trimestre? Como foi a frequência da classe? Como os alunos participaram destas temáticas? Como eles receberam esses temas? E quais foram os resultados obtidos com o estudo destas lições? Quais são os objetivos desta lição? Apresentar o comprometimento com a vida centrada em Cristo, conscientizar o aluno a respeito da importância de se comprometer com as Escrituras e também apresentar o compromisso que se deve ter com uma vida cheia do Espírito Santo e também o compromisso com a igreja local. Nós estudamos ao longo desse trimestre vários ataques que a Igreja de Cristo vem recebendo. Foram vários os temas, né? E nós podemos ver então uma amplitude maior dos ataques então contra a Igreja de Cristo. Mas como é que a Igreja pode resistir a estes ataques? Como a Igreja pode resistir a esses ataques? Primeiramente, devemos atentar que as nossas armas não são carnais. Então, nós precisamos, primeiramente, ter uma compreensão do que está acontecendo e a nossa maneira de reagir a esses ataques de Satanás, elas devem ser bíblicas. Elas devem ser bíblicas e também espiritual. É por isso, então, que esta lição vai abordar de que forma isso pode acontecer, essa resistência aos ataques de Satanás. Bem, você pode, nesta lição, recapitular os pontos principais. Foram temas muito relevantes. Talvez algum aluno que esteja nesta aula de hoje, a última do trimestre, ele tenha faltado em alguma aula. Então, é um momento para você recapitular as aulas anteriores, sintetizando e também finalizando o trimestre, apontando então como resistir estes ataques então de Satanás. Bem, vamos então ao comentário. Primeiramente, nós precisamos compreender, né, que nós precisamos resistir a esses ataques. A igreja não pode estar tão somente passiva, né, assistindo os ataques de Satanás contra ela, contra a igreja. A igreja precisa então contra-atacar. A igreja precisa estar preparada para enfrentar, para resistir esses ataques de Satanás. Quais são os caminhos apontados pelo comentarista, conforme as Escrituras, para nós resistirmos aos ataques de Satanás? Primeiramente, nós precisamos comprometer com a vida centrada em Cristo. Ele fala na primeira parte do comentário desta lição que nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Esta vida centrada em Cristo, ela deve ser pelo fato de que, primeiro, o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador. A mensagem de salvação e a pessoa de Jesus como Salvador é o assunto principal das Escrituras. Portanto, nós precisamos estar comprometidos com Cristo como Salvador. As novas espiritualidades, inclusive nós estudamos em uma lição anterior, elas apresentam a autossalvação. No entanto, nós precisamos, conforme a Bíblia, de um Salvador. E este Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aceitá-lo e não somente aceitá-lo, recebê-lo, mas também nos comprometer com ele como Salvador. Filosofias, ideologias,
elas estão querendo substituir a pessoa de Cristo. Mas Cristo é insubstituível. Como meio de salvação, Ele é o único meio de salvação. Mas nós não precisamos comprometer com Cristo somente como Salvador, mas também como Senhor de nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus como Salvador e também como Senhor. Esta é a mensagem também da Bíblia. Nós temos aí algumas referências bíblicas, como Atos 2:36, Colossenses 2:6, e ao longo do Novo Testamento, nós temos vários textos que falam do senhorio do Senhor Jesus Cristo. O senhorio do Senhor Jesus Cristo era um tema fundamental na mensagem apostólica. A gente vê isso nas mensagens retratadas e transcritas no livro de Atos dos Apóstolos e também nas mensagens escritas, nos textos, no corpus das epístolas do Novo Testamento. O senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, então, nos comprometer com Jesus como Senhor. Então, isso é uma vida centrada em Cristo. Isto é, uma vida que tem Cristo como centro, Jesus como Senhor e Jesus como Salvador, ou como Salvador e Senhor. Em segundo lugar, o comentarista fala sobre o comprometimento com as Escrituras. Como é que nós podemos resistir aos ataques de Satanás? Além de termos uma vida centrada em Cristo, nós precisamos um comprometimento com as Escrituras. E aqui nós precisamos atentar que não basta tão somente uma leitura da Bíblia, mas nos comprometer com as Escrituras. E, logicamente, isso parte de alguns pressupostos. Uma pessoa, para se comprometer com as Escrituras, ele primeiro tem que ter alguns pressupostos em relação às Escrituras. O primeiro pressuposto é que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através de Cristo e Deus se revela também através das Escrituras, a página escrita. É uma das formas da revelação de Deus. Quanto ao conteúdo, o que é que Deus revelou? Deus revelou a sua pessoa e Deus revelou também os seus propósitos. Então, se nós queremos conhecer melhor a Deus, tanto o seu ser quanto os seus propósitos, as suas ações, elas estão reveladas na Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos lê-la e por isso nós precisamos estudá-la. A Bíblia também nós devemos atentar e ter esse pressuposto que a Bíblia é um livro divino. A Bíblia não é um livro humano, é um livro divino. Obviamente ela tem o lado humano, mas ela tem também o lado divino. Quando nós falamos do lado divino, nós estamos falando da inspiração que os escritores bíblicos receberam para escrevê-la. Quando nós falamos do lado humano, nós estamos falando das características de personalidades que eles deixaram marcados no seu processo de escrita e de lavra das escrituras, ou mesmo de pesquisas, de estilo que estão no texto bíblico. Isso, então, é a maravilha da Bíblia. A Bíblia, então, é a revelação de Deus. A Bíblia não precisa se ajustar a nós, é nós que precisamos de ajustar a ela. A Bíblia é eterna, é inerrante, é infalível, ela é sempre atual. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. Os princípios nelas contidos, eles são eternos, eles são princípios que valem para todas as épocas e para todos os lugares. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia também é a nossa regra de fé e conduta. Se nós cremos que ela é a revelação de Deus, nós precisamos tê-la também como a nossa regra de fé e conduta. Muitas pessoas hoje pautam suas condutas naquilo que veem na sociedade moderna, né? Na mídia, através do sistema educacional, enfim, através da própria atitude de Satanás ditando as regras para tais pessoas. No entanto, nós precisamos ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E, para que isto aconteça, nós precisamos, então, ler, meditar, gastar tempo com as Escrituras.
Neste momento, então, caro professor, insta os seus alunos à leitura e à meditação da Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo em uma geração que não está indo ao texto bíblico. Muitos estão apenas ouvindo mensagens, vídeos, youtubers famosos e não estão indo ao texto bíblico. Para nós resistirmos aos ataques de Satanás, nós precisamos ir diretamente ao texto bíblico, com a leitura, com a meditação, com a reflexão. Portanto, a Bíblia como regra de fé e conduta. E precisamos, então, nos comprometer com as Escrituras se nós queremos ter vitória, se nós queremos resistir aos ataques de Satanás. Em terceiro lugar, o comentarista aponta uma vida comprometida com o fato de ser cheio do Espírito Santo também é um elemento fundamental para nós resistirmos aos ataques de Satanás. O Espírito Santo, ele faz um comentário aí no texto da lição, ele participa da nossa redenção, ele faz parte da nossa redenção, no sentido de que a participação dele é conduzir o homem a Cristo. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Isto fica claro nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós sabemos que nós temos a natureza pecaminosa, nós lutamos contra esta natureza pecaminosa, mas nós a vencemos quando nós a submetemos ao Espírito Santo. Assim nós andamos no Espírito, produzimos o fruto do Espírito e assim nós vivemos então a vida na plenitude então do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas então do diabo. Então se conscientize que neste enfrentamento contra os ataques de Satanás, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo participa da nossa salvação no início, nos conduzindo a Cristo, produzindo novo nascimento, nos ajudando, nos auxiliando na vitória contra a nossa natureza pecaminosa. Enfim, o Espírito Santo tem uma participação na nossa vida cristã, e essa participação inclui também uma participação no sentido de sermos vitoriosos contra os ataques de Satanás. E aqui entra um elemento, então, importantíssimo também que está relacionado, que é a vida cheia do Espírito. O Espírito Santo, ele produz a santificação em nós. Nós não conseguimos ser santos de nós mesmos. Nós só podemos ser santos por causa da ação do Espírito Santo em nós. Especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos intensamente viver uma vida cheia do Espírito Santo, para nós resistirmos ao tempo presente que nós estamos vivendo, tendo uma vida santificada, tendo uma vida purificada, enfim, tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo, essa vida cheia do Espírito Santo, nos capacita a ser uma testemunha eficaz de Jesus. Aqui entra também a busca do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Nós cremos na atualidade, na vigência do batismo no Espírito Santo com vigência de confirmação de línguas. Então, nós como pentecostais devemos não somente crer, mas também buscar esta ação do Espírito Santo em nós. Insta os seus alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas para serem introduzidos em uma nova dimensão espiritual. Em quarto lugar, a quarta forma de nós vencermos os ataques contra a Igreja de Cristo é exatamente comprometendo com a igreja local. Nós tivemos uma lição específica sobre isto, mas aqui cabe relembrar que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. O cristão individualmente não é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo em conjunto, em unidade. Quando nós estamos juntos, nós formamos a igreja de Cristo, mas não individualmente. E aí entra, isso é claro no fato do apóstolo, nas metáforas usadas pelo apóstolo Paulo do corpo. O corpo tem vários membros, mas os membros não ficam separados. Os membros em conjunto,
é que cumprem a eficácia do corpo. É assim também a igreja. É a igreja em conjunto que cumpre, então, a função dela como igreja de Jesus Cristo. Então, comprometer-se com a igreja local. E se comprometer com a igreja local envolve me tornar membro desta igreja, me tornar também frequente nesta igreja para receber o ensinamento da palavra de Deus, ouvir a pregação bíblica, receber também e participar das ordenanças de Cristo, como o batismo e a ceia do Senhor, e também desenvolver na igreja local o serviço cristão. Se eu tenho talentos, eu devo então ter um compromisso com a igreja local e utilizar estes talentos que Deus me deu para servir à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. E nesse compartilhamento de dons, todos então são edificados. Nós nos edificamos mutuamente através do exercício dos dons que Deus tem nos dado, que caracteriza então o serviço cristão. Então, o comprometimento com a igreja local. E aqui entra também esse comprometimento. Se houver necessidade, nós incorrermos em um pecado, esta igreja tem autoridade também para nos disciplinar, para exercer a disciplina sobre nós. Então você pode ver, caro irmão, caro aluno, caro professor, a importância da igreja local. Precisamos, nessa resistência aos ataques de Satanás, estar envolvido e comprometido com a igreja local. Pergunte aos seus alunos: eles têm comprometimento com a igreja local? Eles exercem os seus dons na igreja local? Eles participam das ordenanças de Jesus à igreja, como o batismo e a ceia na igreja local? Eles servem, estão comprometidos com o serviço cristão, seja que forma for, evangelização, discipulado, ensino, enfim. Como os alunos estão comprometidos com a igreja de Cristo, com a igreja local? Isso é, portanto, muito relevante e muito importante para nós vencermos os ataques contra a igreja de Cristo. Caro professor, nós estamos chegando ao final desse trimestre. Nós estudamos então que há um ataque de Satanás contra a igreja de Cristo. Esse ataque existe, este ataque é real, este ataque vem se intensificando nos últimos dias pelo fato da proximidade da vinda de Jesus, mas nós temos o consolo de que Jesus está conosco e nós podemos resistir a estes ataques do adversário. O Espírito Santo é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso auxiliador nessa resistência contra os ataques de Satanás. Portanto, caro professor, que Deus o abençoe. Aproveite para orar pelos seus alunos, para que eles possam resistir às sutilezas de Satanás nos últimos tempos. Alguns já sucumbiram, já caíram, já ficaram pelo caminho. Outros não estão percebendo as maneiras sutis que Satanás está atacando. Então, ore pelos seus alunos para que eles possam ter percepção, para que eles possam ter consciência de que a luta existe, o ataque é real, o inimigo é real, o inimigo é sagaz e nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual, em uma guerra espiritual. Portanto, que nós possamos estar atentos a tudo isto e utilizarmos as armas que Deus tem colocado à nossa disposição. Que Deus o abençoe. Nós agradecemos a você que esteve conosco, nos acompanhando nesse trimestre. É um trabalho que nós realizamos. Às vezes você não tem a dimensão do que é estar aqui alguns minutos, as dificuldades, embora venha um vídeo muito simples que nós realizamos sem uma superprodução, dá para você ver pela maneira do vídeo que não é uma superprodução, é um trabalho simples, mas que eu creio que pode abençoar e edificar a sua vida. Nós paramos um pouquinho as nossas atividades para dedicar este momento para comentarmos as nossas lições de escola dominical. São várias décadas que eu frequento a escola dominical, São mais de 30 anos que eu estou na escola dominical
e sou fruto da escola dominical. Por isso, então, que nós nos dedicamos ao estudo sistemático e também ao ensino das nossas lições da escola dominical. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário se ele tem sido útil. Isso é importante, o seu comentário, para que a gente possa ter um retorno, né, de como está recebendo o nosso trabalho. Que Deus o abençoe e nós agradecemos a você, né, e aguardamos você no nosso próximo trimestre com uma nova temática. Até lá, na paz do Senhor.